Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. Gálatas 3, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Grande Criador, nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando. Sem o Senhor nada podemos fazer. Cada um de nós somos incapazes, em todos os sentidos. Dependemos do Senhor desde o nascimento até a hora da partida. Precisamos da sua assistência, da sua mão estendida sobre nós. Por isso estamos aqui, agradecidos por ter-te em nós. Saber que a sua palavra é que nos domina, que nos governa. E a cada dia temos que provar a este corpo, a esta carne, que não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A bênção de Abraão. Bem, nós reconhecemos pela própria Escritura que Abraão já estava nos representando naquele tempo. Você já notou que a mensagem, as pregações que sempre nós ouvimos, fala como Abraão e os judeus. A gente está procurando usar mais Abraão por causa do HAM, mas vocês entendem, a nossa tradução é Abraão. Mas o certo é Abraão, contudo é a nossa tradução. E nós vamos aprender que a bênção não está no ão, está no HAM, certo? Então, a bênção de Abraão. Eu nem li este versículo, porque serve para nós logo em seguida. A bênção de Abraão. Mas a gente olha na Bíblia e vê quando Deus estava pensando em nós. Eu sempre li a Bíblia, Abraão, pensando nos judeus. Hoje eu leio a Bíblia diferente. Eu leio e vejo Deus pensando nos gentios.
A gente quando lê, sempre quando lia a Bíblia, que a semente dele estenderia por todas as nações, como a estrela, as estrelas dos céus, como areia no mar. A gente sempre pensava em quem? Judeus. Esta é a realidade. Hoje não. Hoje nós temos que reconhecer que quando Deus estava tratando com Abraão, Deus estava salvando uma raça perdida, uma raça que teve uma maldição. Os gentios, através de Cã, que é H-A-M, Ham, e que a maldição não veio sobre o H-M, mas veio sobre o filho dele, que era Canaã. Então não veio a maldição. Quem foi que viu a nudez? Foi o Cã. E quem foi amaldiçoado? Maldito seja Canaã. É interessante que um viu, o outro que foi maldito. Então aquilo mostra descendência, porque Noé era perfeito em suas gerações, a Bíblia diz. Mas agora já começa a geração dos filhos de Noé. E já vem um menino carregando sobre si uma maldição. Mas Deus sempre estava olhando por nós. O gentio tem que lembrar disso. O gentio vem exatamente de uma raça que foi amaldiçoada. Certo? Ela foi amaldiçoada, ela fez a coisa errada, ela viu a coisa errada, ela comentou da coisa errada. Então, ela é uma geração maldita desde o princípio. Se não fosse a graça de Deus, e depois vocês vão vendo na Bíblia, Deus dizendo que aquele que não era povo, ele fez povo. Aquele que não era filho, então Deus fez filho. Em quem era isso? Os gentios. Nós não éramos povo de Deus. Éramos idólatras desde o princípio. A raça que desceu para Sodoma e Gomorra, aquela raça era exatamente de Canaã, onde você vai ver todo o espírito errado, homossexualismo. Existe entre os judeus, mas você vai ver na Bíblia, estava entre os gentios, entre aquela raça que tinha recebido uma maldição por ter visto a nudez do pai, que não quero entrar em polêmica sobre isto, certo? Ver a nudez do pai. Eu sei que tem, o irmão Breno não falou, então eu não gosto de falar muito sobre isso. Vejo isso, está na Bíblia, e ver a nudez do pai era deitar com a mãe. Está na Bíblia, certo? Mas o irmão Breno não fala sobre isso. E quando Cã viu a nudez do pai, a gente sempre pensa que viu a nudez do pai, viu o pai sem roupa, não é? Mas ali, na própria lei, depois vem esclarecer que ver a nudez do pai era deitar com a mulher do pai, seja mãe ou seja madrasta. Isto era ver a nudez do pai. E aí ele foi amaldiçoado. E nós viemos desta raça. Nós todos. Brancos, negros, viemos de lá, porque nós formamos uma mistura por todos os países. Você tem uma nação que tem uma cor, os judeus, mas os demais são gentios, é várias cores. E nós viemos exatamente dali.
da onde veio a maldição. Como é bom saber que Deus converteu a maldição em bênção. Éramos amaldiçoados lá atrás. E Deus, então, conforme São Paulo fala aqui aos Gálatas, que é importante isto. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé. Não tem obras, não tem feitos nossos, não tem jejum, não tem pregação, não tem dízimo, não tem oferta, não. Justificar pela fé. Vou repetir. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então os gentios não é justificado pela lei. Nem os judeus foram justificados pela lei, porque eles desobedeceram a lei. Mas os gentios são justificados pela fé. Então, tendo previsto isto, Deus olhou tudo isto. Eu vou justificar pela fé os gentios. Ele não podia justificar o gentio começando no hebreu. Olha para você ver. Muitas coisas as pessoas vão ler e dizer, você está entrando em choque, mas isso é Bíblia. Ele não podia justificar o gentio começando no hebreu. Por isso Abraão, você vê dois lados em Abraão, nós já temos falado disso. Consanguíneo vem de Sem, que forma os judeus. E de nascimento vem de Ur dos Caldeus, que aponta para os gentios. E não é a sua descendência, a sua raça, que cresce como as estrelas do céu. Os judeus não são os gentios. É isso que nós queremos que vocês percebam, porque o pai das nações não é dos judeus. Pai das nações é dos gentios. E pai das nações está falando com respeito a novo nome. E novo nome não é de judeu, é de gentio. Por isso, quando Jesus nasceu, ele não era nem judeu, nem gentio. Ele era Deus. Quero que vocês falem bem alto. Nem na gravação vai entrar, porque vocês estão muito fraquinhos mesmo. É difícil falar alto, aí entra na gravação. É mais aqui por perto. Mas é bom a gente notar essas coisas. Deus já tinha previsto em nos justificar pela fé. Por isso, William Branham veio pregando o quê? E cantando o quê? Somente crer. A questão é fé. O ministério de William Branham é fé. Você precisa de fé para crer em Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que crer que Ele existe quando eu nunca o vi. Eu nunca o apalpei. Então isso é fé. Eu creio que Ele está aqui, isto é fé. Você precisa crer que Ele está na sua vida, e isto é fé. Deus, tendo previsto que havia de justificar os gentios pela fé, essa raça que estava maldita. Mas como já começou a coisa ficar abençoada em Abraão? Vocês veem? Viemos lá atrás maldito. E esta raça estendeu por toda parte. Mas Deus levantou um homem para poder nos representar lá atrás. Diz: eu vou justificar os gentios.
Então eu vou começar nele aqui atrás. Já vou começar fazendo o trabalho nele. Aí Deus começou a anunciar primeiro o evangelho a Abraão. Tendo em vista justificar os gentios pela fé, então anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Agora, irmãos, isso daqui eu quero comentar um pouco amanhã também. Mas anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Esse evangelho de graça, esse evangelho de misericórdia, este evangelho de salvação, este evangelho de perdão, ele veio exatamente em Abraão. Você tem o evangelho de lei, o evangelho de justiça, de julgamento. Este veio por Moisés. Mas também você tem o evangelho de misericórdia, que começou lá atrás, e ai de nós se não fosse a misericórdia, porque a geração gentílica lá atrás, ela começou e perverteu, e cada dia pervertendo mais, e Deus passou a fazer o que? Tratar com os judeus como seu povo, e não com os gentios. Tratou com os judeus como seu povo, como sua nação. Nós somos nações, e é tratado como indivíduos, porque Deus tratou com Abraão. Ele viu que precisava justificar um povo aqui no final. Você já pensou bem se Deus pensou no Brasil? Já tem alguma mente, alguma coisa passou por sua cabeça que Deus pensou no Brasil no tempo de Abraão, antes de Abraão? Que Deus é eterno. Estas coisas não estão acontecendo por acontecer. O evangelho não vem chegando ao final do mundo por chegar. Isto é que Deus viu desse jeito. O evangelho tinha que vir caminhando deste jeito até chegar no nosso tempo, ao ponto de Deus vir para uma nação, para os judeus, e eles não o receberam. O que Jesus fez? Partiu para nós outra vez. Isso é misericórdia. Ele vem e tem um povo amaldiçoado, a raça de Cã, Ham, lá do princípio, vindo por Canaã, que formava exatamente o nome da cidade que emana leite e mel. Eu queria pensar um pouquinho nisso, porque as pessoas, eu creio que têm esse pensamento, quando pensam uma terra que emana leite e mel. Eu ainda não li, se você leu ou ler, me avisa, por favor. Que depois que Israel entrou na terra, depois que Israel plantou, verdadeiramente eles constataram que aquela era a terra. Antes a promessa, e a terra estava na mão de quem? Presta atenção. Canaã estava na mão de quem? Dos gentios. Os gigantes. Todos aqueles gigantes eram gentios. E o que tem acontecido para Deus poder ir com uma nação combatendo as nações representadas dentro de Canaã? E Canaã, guarde bem, Canaã, Deus queria colocar o seu povo judeu lá dentro. Mas espera lá, para colocar o povo judeu lá dentro, Deus tinha que tirar um povo que ele já tinha previsto
que precisava justificar este povo pela fé, e que ele começaria com Abraão a fazer isso. Então você vê dois povos entrando na terra: Israel lutando para entrar na terra, na Canaã natural, e Deus tendo previsto os gentios para entrar na verdadeira Canaã. Guarde isso e procure. Deixa eu ver se quando eles entraram na terra, os cachos de uva eram grandes. Porque antes a promessa é que os cachos de uva eram grandes. Mas quem habitava lá? Os grandes. Eram os grandes que habitavam lá. E eles trouxeram, através de Josué e Caleb, trouxeram a evidência de que a terra era boa. E que produzia um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. O que eu estou te dizendo é que depois que eles entraram na terra, não se fala que eles carregavam, precisava 2 homens para carregar um cacho de uva. Depois que entraram na terra. É isso que eu quero que você veja, que quando Deus faz uma promessa, ela é tão grande, que quando você entra dentro dela, você não vê aquilo. A Bíblia diz que o menino, um filho se nos deu. Mas quando esse filho foi dado, eles não viram o que era aquele filho. E tinha sido dado, um menino nasceu, um filho nos foi dado. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quando isso aconteceu, que a promessa foi cumprida, eles não viram aquilo. Era Deus forte? Era. Mas como era? Menino. Era Deus forte? Era. Quando o anjo disse para Maria, ele será forte. Talvez você pense assim, esses homens que faz, como é que chama isso? Musculatura. Não? Aí você pensa, ele será forte. Vai ver então quando cumpriu a promessa, ele será forte. Ele estava morrendo na cruz. Forte, forte para morrer, poderoso para cumprir a palavra. Mas eles poderiam procurar, cadê ele? Que ele é forte, ele é grande. O que eu quero que você veja não é ser incrédulo na promessa, é que quando Deus cumpre a promessa, só o eleito vê aquilo do tamanho que Deus falou. Só o eleito vê que aquele filho verdadeiramente que foi dado é Deus forte, ele é maravilhoso mesmo. Maria Madalena podia olhar e dizer, é maravilhoso mesmo. O Zaqueu podia olhar e dizer, ele é maravilhoso. Qualquer um que chegasse para ele, aquela mulher lá do poço, podia dizer, ele é conselheiro. O que Isaías falou é verdade. Ele conversou comigo. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Mas era um homem. Era alguém morrendo. Irmão Branco diz, eles estavam cantando o Salmo 22 em suas sinagogas, que diz, Deus meu, por que me desamparaste? Cantando na sinagoga, e lá no Calvário, eles estavam matando aquele Deus que eles estavam cantando dentro da sinagoga. Não viam a promessa, não viam a bênção, e foi a bênção para os judeus, mas eles não viram aquela bênção. Pedro foi uma bênção para o povo no dia de Pentecostes, que é outra coisa que quero entrar amanhã.
A gente vai vendo coisas nas Escrituras, como Deus é maravilhoso e trabalha de uma forma que as pessoas não percebem. Olha a terra que mana leite e mel. Não existe outro lugar, meu irmão, para a semente de Abraão, que mana leite e mel. Não existe outro lugar, senão o natural, lá atrás, Canaã, e o espiritual, aqui no Brasil. Não existe outro lugar. Para Deus cumprir sua palavra, e eu quero perguntar para mim, para você está percebendo isto? Está percebendo o tamanho da promessa? Está percebendo o que são os trovões? Está percebendo o que é o novo nome? Está percebendo por que o Cordeiro teve que sair do trono? Isso faz parte de uma terra prometida. Isso faz parte de uma bênção, a bênção de Abraão. Aquilo que Deus prometeu de abençoar Abraão, abençoar gentios. Nós somos um povo abençoado. Eu não estou falando da pátria brasileira. Estou falando de um povo residente nesta pátria que tem entrado em Canaã, que tem entrado na prosperidade espiritual. Outros estão entrando numa Canaã natural. Me dá mais casa, me dá mais carro, me dá isso, me dá aquilo. A Canaã natural, mana leite e mel. Mas estamos entrando na Canaã espiritual. E não foi dada esta bênção, não foi dado no tempo de Jesus, não foi dado no tempo de Paulo, não foi dado no tempo dos mensageiros. Agora que nós entramos em Canaã, se o povo pudesse perceber, depois que a mensagem veio dos Estados Unidos, era nós entrando em Canaã, nós entrando na promessa, a bênção de Abraão. Temos entrado nesta bênção de Abraão, depois do Evangelho ter passado por todos esses países, e chegou agora no final. Se Deus olha lá de trás, Ele viu tudo que nós temos, falando de natureza, de coisa natural, de bênção natural. Deus viu o que nós temos, Deus viu o que o Brasil tem, Deus viu nosso Amazonas, Deus viu toda a riqueza, toda a grandeza, uma terra que planta e dá. Deus viu, mas isso é natural. Deus viu exatamente o outro lado, a bênção de Abraão. Eu tenho que justificar um povo gentil, então eu vou começar com alguém que determine esta bênção chegar até este povo. Mas tem que começar com alguém. Aí ele começa com Abraão. Ele não podia terminar diferente, irmão. Deus começou com Abraão, HM, pai das nações, isto é, pai dos gentios. Mas ele foi pai dos judeus. Os filhos naturais, consanguíneos, eram todos dos judeus, da parte dos judeus. Mas os filhos espirituais da fé de Abraão, do que Deus olhou e disse: vou justificar um povo, e vou começar aqui em Abraão. Deus estava fazendo isto pensando em nós. Já passamos pela maldição. Você não tem que estar maldito hoje. O Calvário te abençoou. Você não tem que ser maldito, porque Canaã foi amaldiçoado e os gentios vieram dessa descendência.
Não tenho que ser maldito. Você não tem que ser maldito. Porque Deus veio fazer um trabalho para os judeus na cruz, e os judeus rejeitaram, a nação da Judéia rejeitou, o consanguíneo de Abraão rejeitou, e Deus passou a tratar conosco um povo gentil. Amém, amém. Eu gosto de ver isto, porque Deus fez isto, porque Israel fez aquilo, porque Israel rejeitou. Deus tinha nós em mente. Eles rejeitaram a salvação e nós aceitamos. Por isso o evangelho do Calvário para cá, ele foi anunciado aos gentios. Poucos hebreus entraram, mas ele foi anunciado aos gentios. A pregação é feita aos gentios. Esta é a misericórdia divina. É Deus ter olhado e dizer: eu tenho de justificar um povo. Sabe que somos declarados justos por Deus. Alguém pode dizer: você não é justo. Não estamos ligados ao que os outros dizem. Nós estamos ligados ao que a Bíblia diz. Nós não estamos ligados a um Abraão consanguíneo. Olha para você ver. Não é o Abraão consanguíneo, não é o Brana consanguíneo. Estamos ligados ao Abraão pela fé e ao Brana pela fé. Não é o consanguíneo. O consanguíneo rejeitou no Calvário. O consanguíneo dos Estados Unidos rejeitou a revelação. E Deus justificou os gentios. E Deus viu que nós íamos crer. Parece que não tem nada a ver, mas eu vou mudar o nome desse homem aqui. E daqui quase 4.000 anos, eles vão falar nisso daqui. Vou mudar aqui, mudou, é Abraão. Não, é Abraão. Vou mudar seu nome aqui. Daqui 4.000 anos, a promessa, a bênção ainda estava de pé, mudando uma letra. Isso é que nós temos. Eles dizem: vamos continuar, é só Jesus. Aí vem o pregador trinitário, vem o pregador unicista, vem o pregador da mensagem, e se você fala em novo nome, eles pulam: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Falei: filho, você está tão cego, porque você não sabe a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é novo nome, é mudança de nome. Passou pelas eras da igreja, eles não puderam ver, passou como promessa, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então seria revelado, e foi revelado. Por isso o profeta diz: eles pulam e gritam e não recebem nada, será revelado nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Cadê o consanguíneo para ver? Aquele que andou com William Branham para ver, aquele que pregou ao lado de William Branham para ver. Cadê a família consanguínea para ver isso? Não puderam ver. Lá atrás eles não puderam ver também. E a terra que eles entraram, dava para ficar esperando outra terra. Por quê? Não se disse. Fizemos a prova, colhemos nossa primeira safra. Olha o tamanho do cacho de uva. Era grande? A promessa. Vocês têm que saber. Vocês entraram numa terra e tiraram os jebuseus, girgaceus, os heveus, os heteus e os arqueus e tanto eus. Vocês tiraram todos eles. E vocês podem notar que a mensagem dada a eles era para tirar todos esses gigantes lá de dentro. Mas sabe o que algumas tribos de Israel fizeram? Fizeram as pazes. Eles nunca poderão ver a promessa cumprida.
Esses que fizeram as pazes com algum, ao invés de colocá-los para fora. Você que faz a paz com a Trindade, ao invés de colocar a Trindade para fora. Você que faz as pazes com dualidade, ao invés de colocar dualidade para fora. É tempo de você ficar em Canaã espiritual, na terra da promessa, na bênção de Abraão. É tempo de você ficar ali. Você lê o livro depois de Josué, para você ver o que eles fizeram. Agora você vê o que muitos crentes fazem. Eles entraram nos trovões, entraram nos 7 selos, entraram na revelação, mas foi como se não tivesse entrado. Estão insatisfeitos, ainda estão esperando alguma coisa. Porventura não era o que aquele Israel natural ficou esperando quando eles entraram. Eles pensavam, a terra que manda leite e mel, e nós não vamos nem precisar trabalhar. Aí chegou lá Josué disse, não, espera lá, arado na terra, vamos trabalhar. Mas ela já não produz leite e mel, não precisa nem. Sim, tem que ter alguém que trabalhe. Plante. E Deus mandando o maná do céu. E Josué os alertou: quando chegar na hora da colheita, o maná não vai cair mais. E quando eles foram colher os primeiros grãos, parou de cair maná do céu. Eu creio que muitos deles deviam pensar assim: mas era bem melhor caindo do céu, viu? Porque eu não preciso trabalhar. Caía do céu. Mas quando caía do céu, você não deu valor. Quando o maná, a mensagem, a bênção caiu do céu, você não valorizou aquilo. Eu tenho falado para vocês, a gente tem que valorizar isso daqui. Valorizar o que Deus fez, o que Deus faz. Quando o maná parou de cair, aí eles podiam valorizar o maná. Quando o maná estava caindo, eles valorizaram o Egito. Nós temos vontade de comer carne, pepino, melão, alhos, lá do Egito. Aí quando o maná parou de cair em Canaã, porque eles já haviam plantado, eu creio que muitos deles ficavam pensando: mas era bem melhor o maná. Agora eu tenho que levantar cedo e ir para a roça. Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que cultivar a terra. Antes não precisava, o maná caía de graça. Sempre quando Deus está dando aquela bênção, é a bênção de Deus daquele dia, as pessoas não percebem. A bênção de Abraão, as pessoas não percebem. Sabe o que é que nós temos? A maior mensagem, muito acima da Canaã, que Israel estava entrando. Nós temos uma mensagem muito além aquela mensagem, porque aqui é a bênção de Deus, que Deus previu. Eu tenho que justificar um povo gentil. Vou começar com Abraão, e agora eu digo terminar com Bram. Viu o que Deus fez? Começou com Abraão, terminou com Bram. HM, a bênção do HM, a bênção de Abraão, é uma bênção para os gentios. Por isso a bênção do novo nome é para os gentios. Por isso o novo nome é gentil. Isaías 62, 2. Os gentios verão tua justiça, conhecerão o teu nome novo. Os gentios, não os judeus, não os consanguíneos. Me entenda, consanguíneo, vieram tudo do sangue de Abraão, mas não conheceram. O novo nome não é para quem é consanguíneo de Brana, não. Isso aqui é pela fé também, não é consanguíneo, não é familiar. A bênção, vocês podem notar que a bênção que nós temos, a bênção que nós gozamos, não é problema da família do Osmar, não é consanguíneo,
É espiritual, é a mensagem, é a palavra, é Deus olhando e diz: eu tenho que justificar um povo. Eu comecei com Abraão e termino aqui com Brana, e nós estamos aqui mostrando que nós somos este povo que crê na bênção de Abraão, que nesse dia é a bênção de Bran. Amém. Deixa eu ler aqui, não posso demorar muito também, vocês podem cansar demais, né? Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão chegou aos gentios, tinha que vir por esse caminho, Jesus Cristo, tinha que passar pelo Calvário, a bênção de Abraão. Por que passar pelo Calvário? Porque passou, era para ser a bênção para os judeus, mas eles rejeitaram. Aí ele veio para nós, ele veio pregar para nós, sua mensagem chegou até nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aí o outro pensa: a promessa do Espírito é falar língua estranha. Filho, o Espírito prometeu dar as bênçãos de Abraão, todos os mistérios que estavam ocultos na Bíblia, tudo que estava oculto em HAM, estava oculto em Bran, que é Abraão lá do Velho Testamento, e Bran, aqui para nós, estava oculto, todas as bênçãos, todos os mistérios, todos os selos, estava tudo oculto em Bran. Todos 6 selos estavam escondidos no 7º. E quando o 7º selo foi aberto, aí ficamos sabendo que era o primeiro, o que é o segundo. Você não pode saber o que é o primeiro sem que o 7º aconteça, seja aberto. Por isso o Cordeiro, diz o profeta, saiu do trono no 7º selo. Que coisa, isso é inteligência de Deus. Como que um homem como o irmão Brana, há 60 anos atrás, sabia disso? O Cordeiro saiu do trono no 7º selo. Era Deus trazendo uma mensagem, uma bênção de Abraão nova para os Estados Unidos. E eles não perceberam aquilo. Isto passou para nós. Veio para eles. E eles não receberam. Entenda, veio para os judeus não receberam, passou para os gentios, veio para os gentios, e finalmente nasceu Bran nos Estados Unidos, a bênção de Bran, que é bênção de trovões, bênção de 7º selo, bênção de selos revelados, bênção de terceira puxada, veio para os Estados Unidos, e eles rejeitaram, e passou para o Brasil. Passou para nós. Esta é a bênção. É você ver que você passou por tudo. Você passou pelo Mar Vermelho, você passou pelo Rio Jordão, Mar Vermelho, batismo em nome de Jesus Cristo. Rio Jordão, você recebeu a palavra de Deus através do profeta, fez morrer a si mesmo, e agora entrou na mensagem, a mensagem entrou em você, você comeu o livrinho. Amém? Irmãos, como homem falo, Gálatas 3,15. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Nós não temos que anular o que Brana fez, o que Brana falou, e nem acrescentar o que foi feito. Na verdade, temos o ministério à parte. Alguém vai dizer: você está dizendo um novo nome, Brana não disse. Deus disse para ele não falar. Mas o que Deus diz para João? Coma o livrinho e profetize a povos, reis, nações, línguas. Isso é HM, isso é gentios, povos, línguas, reis, nações.
3,16 de Gálatas: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Todas estas bênçãos veio a Abraão e a sua posteridade, que é Cristo. E você sabe qual é a posteridade de Cristo? Já preguei sobre isso. A posteridade de Abraão é Cristo. A posteridade de Cristo é brana. Enquanto você não chega a andar nesse caminho e a ver a manifestação de Deus, que não parou no Calvário, que prosseguiu nos Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo, que continuou nas eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardos, Filadélfia, Laodiceia, que prosseguiu na mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, e que não parou 10, de 1 a 7, e Deus prosseguiu em Apocalipse 10, de 8 a 11. João vai ao anjo, toma o livrinho e come, e anuncia a povos, reis, nações e línguas. Anunciar o quê? A bênção de brana. Essa foi a bênção de Abraão lá atrás, de sua posteridade, Cristo. Esta é a bênção de brana para todos nós. Amém? Sempre tem que ter um aí na frente. Cristo, a posteridade de Abraão. E agora Cristo tem uma posteridade aqui na frente, que é brana. Brana tem uma posteridade aqui na frente, que é a esposa. João na Bíblia é aquela posteridade. Só ele pode comer o livrinho. Diga: Deus, dá-me João, dá-me esse ministério, deixa-me ver esta bênção, a bênção de Bran, a bênção da revelação, a bênção dos trovões, a bênção do novo nome. Não posso ficar parado, eu tenho que prosseguir, porque daqui o Senhor tratará com os judeus, e eu tenho que ver estas coisas tão nítidas que estão sendo pregadas hoje. Eu preciso aceitá-las, eu preciso crer nelas, porque o Senhor me justificou, não pelas obras, não porque sou bonzinho, não porque oro, não porque dizimo, não porque vou na igreja, vou dizer outra coisa, nem porque fico acordado na igreja, mas me justificou pela fé. Obrigado, Senhor. Que cada um de nós venhamos refletir a palavra do Senhor para esse tempo final. Eu posso não saber colocar bem as coisas para ajudar o povo, mas ajuda esse povo com a sua palavra, Pai. Com esta bênção do céu, com esta revelação que todos nós ansiamos, queremos viver nesta revelação, queremos viver nesta terra prometida, que é a mensagem no Brasil, é a revelação no Brasil, não é a floresta amazônica, é a bênção, a revelação no Brasil. Esta é a Canaã, é o lugar onde me descanso, onde a minha fé repousa, onde eu fui justificado como um gentio ligado a Abraão. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.